O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez chegando aí na sua casa, já agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Hoje nós trazemos um assunto que é de suma importância, seja para você que é pai e mãe, vô e vó, tia, madrinha, enfim, todos nós, em alguma fase da nossa vida, temos contato com crianças. Nós falaremos hoje sobre obesidade infantil, tema super importante que infelizmente os dados não são muito bons, né? Esse número tem aumentado. Eu estou recebendo aqui o médico que atua em nutrologia, Dr. Gabriel Scalon. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Gabi. Estação Saúde. Obrigado. Para a gente começar, doutor, quais são as preocupações com a obesidade infantil hoje numa forma geral? Então, Gabi, de forma geral, a gente, infelizmente, pela crise, o último estudo que a gente teve no Brasil foi em 2009 em relação ao número habitacional dessa população dentro da faixa de risco de obesidade, né, e sobrepeso. Então, em 2009, já foi encontrado um número de 49% da população entre adolescentes e crianças dentro dessa faixa de sobrepeso e obesidade, né? Então, é uma coisa muito preocupante, já tem se preocupado muito em termos mundiais com a população adulta e agora com a geração fast food, né? A gente tem visto cada vez mais crianças também evoluindo dessa forma já na infância. Imagine quando estiver lá na fase adulta, né, os fatores de riscos que isso vão gerar. Certo. O doutor, como já que atua nessa questão da nutrologia, podemos dizer, porque alguns links que eu li, que os filhos são um reflexo dos pais. E muitas vezes os pais querem, por exemplo, que a criança coma salada, né? Mas o pai não come salada. Com certeza. O doutor, na sua atuação, né, como médico, isso realmente é real? O doutor percebe isso também? Não, com certeza. A gente observa que os pais, eles focam muito em quantidade que as crianças comem, né? E eles também não observam que eles são os reflexos. Os filhos, eles veem o pai, né, como algo a seguir. Então, se ele está falando lá para você comer salada e o pai está comendo um fast food, fazendo um sorrisão, né, a criança observa muito as expressões dos pais, né? Ainda quando o bebê é muito observado como que o adulto se comporta perante as situações. E isso influencia como as crianças entendem isso. Então, tem todo o fundamento, sim, isso que você vem trazendo para a gente. Certo, doutor. O peso da mãe na gravidez tem alguma ligação com a obesidade infantil? Eu estava recentemente grávida, né? Para você que acompanha sabe, minha filha já nasceu. E é muito comum das pessoas, a gente sabe que isso é cultural, cada vez que a gestante senta para comer, tu tens que comer mais, tens que comer por 2. Mas isso em relação à obesidade infantil, vai refletir? Então, Gabi, na verdade a gente não se preocupa muito com o peso, né? A gente se preocupa mais com a composição corporal daquela gestante, como está se dando ali a distribuição gordura, massa muscular, né? E com o que ela está comendo, né? Se ela está comendo muito de uma forma adequada, né? Muito sempre vai ser muito, por mais que ela coma menos gordura, menos carboidrato, né? Isso vai influenciar sim, né? A gente traz desde a concepção uma carga genética, mas esses genes eles podem ser expressados ou silenciados. E isso tem a ver sim com como a mãe vai se comportar durante a gravidez. Recentemente foi divulgado um estudo, né, que na verdade ele é antigo, ele vem da Segunda Guerra Mundial até, de mães que sofreram durante a fome holandesa, né, e observou-se que as crianças que foram geradas naquela época, elas têm mais tendência à obesidade hoje, porque o organismo entendeu que a mãe estava com fome, estava num período restritivo, e ela programou essa criança para restrição calórica. Né? Então, quando ela veio ao mundo, e veio o mundo fast food, né, ela se tornou obesa. Né? E também a relação da mãe comer demais, ela pode estar induzindo uma resistência insulínica, um futuro diabetes. Então tem todo um cuidado a ser tomado durante a gestação. É fundamental cada vez mais que as mães estejam procurando um acompanhamento nutricional, nutrológico durante a gestação, porque vai influenciar como que o filho vai desenvolver o resto da vida, expressar esses genes. É o que a gente chama de epigenética. Certo, doutor. Alguma condição genética que predispõe a criança a ter obesidade? Sim, a gente tem vários genes específicos da obesidade. São milhares, né? E eles podem ser, como eu disse,
expressados ou silenciados. Ele está lá na sua composição desde a concepção. Se os seus pais, os dois, tiverem e for favoravelmente genético de ter dentro dos genes, vai ter. Mas há como, de acordo com a alimentação, desde a gestação e depois, nos primeiros anos de vida, que é onde tem uma plasticidade genética, silenciar ou não isso. Então, tem relação sim. Tá? Recentemente também eu li, doutor, em relação à questão de que muitas pessoas, isso não só na infância, né, mas até depois, na fase adulta, que os pais são gordinhos, né, tem a questão da ligação com a obesidade, e aí a pessoa acha que ela também vai ser gordinha. Só que o estudo trazia que se você se alimenta de forma adequada, você acaba com essa condição genética. Isso é real ou não? É real, é justamente isso que a gente vem falando. É a questão de você ter o gene, mas você consegue silenciar. É como se entre os genes a gente tem interruptores genéticos. Então, esses interruptores, eles são ligados ou desligados de acordo de como você vai se comportar no meio, né? Então, a forma como você se alimenta, a forma como você faz uma atividade física, como você se comporta perante o meio, isso influencia. Então, não tem essa desculpa de que o pai é gordinho, você vai ser gordinho. Você precisa se cuidar um pouco mais, é claro. Você tem a predisposição, mas você tendo o cuidado, se alimentando de uma forma adequada, é claro que você vai se sair super bem nessa. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre obesidade infantil. Fique ligado aí com a gente.